Trazendo a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deu certo. Amém, igreja? Paz do Senhor. Estamos alegres por essa rica oportunidade que Deus nos concede de poder estar mais uma vez aqui cultuando ao nosso Deus. Agradeço pelo convite, pastor Júnior, diácono Wellington, demais irmãos e toda a igreja que nos dá essa honra de poder estar ministrando a palavra de Deus. Poder se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Já foi lido, né? O versículo chave desta campanha, que é o Salmo 91, versículo de número 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso é uma promessa de Deus para cada um de nós que estamos na presença de Deus. Deus abençoe, irmão. É uma promessa para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Todo aquele que está no esconderijo do Altíssimo tem essa proteção. O Senhor nos livra de muitas coisas, situações que muitas das vezes parece que não tem saída, que não tem solução, que não tem resposta. Mas graças a Deus que nós servimos um Deus todo-poderoso, que jamais duvidamos dele, onde a Bíblia fala que Abraão não duvidou de Deus e acreditou na promessa, ainda na velhice, ainda com a idade avançada, mas Deus fez promessa a Abraão, e Abraão creu na promessa de Deus. Assim é eu e você, independente da idade, independente do tempo, da hora. Quando Deus promete, Ele cumpre a sua palavra. Pode tardar, pode demorar, mas falhar nunca vai falhar. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Isso é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Então, se eu fosse você, adorava e glorificava a esse Deus todo-poderoso, porque foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. Ele te escolheu para habitar debaixo do esconderijo. Você está escondido debaixo de Deus, da proteção divina. Outrora, a gente acreditava em tantas coisas. Aleluia. Acreditava em Deus que não podia fazer nada por nós. Mas hoje nós servimos um Deus que nós não vimos Ele, mas nós sentimos a presença dEle. A presença dEle está na casa. Ele já chegou aqui antes de mim e de você. Ele já está aqui nesta tarde. Aleluia. E Ele está aqui para te dar vitória, para mudar a sua história, para que você saia daqui glorificando e exaltando a esse Deus poderoso e maravilhoso. Glorificado seja o nome do Senhor. Todo aquele que está debaixo do esconderijo, Deus dá livramento. Eu estava meditando na tarde de hoje na história de Simei, onde a Bíblia diz que Salomão foi constituído rei no lugar do seu pai Davi. E ao assumir o trono, ele, louvado seja Deus, quis fazer uma limpeza, ou seja, aleluia, mudar algo para que o trono dele seja um trono abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Davi
colocou seu filho Salomão. Salomão assumiu o trono, aleluia, e quis, louvado seja Deus, fazer como diz um ditado: passar um pente fino, mudar alguma coisa, aleluia. Assim é todo aquele que é colocado para, louvado seja Deus, uma responsabilidade de assumir algo, seja na família, seja na igreja, seja na empresa, seja no trabalho, seja em alguma área. Quem foi chamado é constituído para colocar em ordem aquilo que está em desordem, para colocar, aleluia, diante, louvado seja Deus, daquilo que é para dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão quis fazer isso, aleluia. E a Bíblia diz que Salomão mandou matar, aleluia, Adonia, porque Adonia queria o trono e queria a mulher de Salomão. A história diz isso, a Bíblia conta essa história. E Salomão mandou matar Adonia. Depois Salomão manda matar Joabe, aleluia. E depois, louvado seja Deus, Salomão manda chamar Simei. Por que eu quero entrar nessa história de Simei? Eu podia falar de Joabe, eu podia falar de Adonia, mas eu quero falar da história de Simei nesta tarde, para você entender. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão chama Simei. Simei amaldiçoava, aleluia, Davi, jogava pedra em Davi, jogava areia em Davi, aleluia. Era para ser um homem morto, era para ser um homem a qual Salomão podia também matar, aleluia, Simei. Mas Salomão chama Simei e diz para ele: olha, aleluia, constrói uma casa em Jerusalém, constrói a sua casa, faz morada, aleluia, fica em Jerusalém. Mas uma coisa eu te digo, aleluia, não saia de Jerusalém, não atravesse o vale de Cedron, porque a partir do momento que você sair de Jerusalém, você é um homem morto, considerado um homem morto. E Simei disse: boa é ouvir esta palavra, boa é ouvir esta palavra. Jerusalém, aleluia, esconderijo do Altíssimo, aleluia. Enquanto está em Jerusalém, está protegido. Enquanto está em Jerusalém, está guardado. Mas se sair de Jerusalém, é considerado um homem morto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Simei aceita aquela palavra, fica em Jerusalém, comendo do bem e do melhor, tendo, aleluia, uma paz, um sossego em Jerusalém, porque enquanto a gente está em Jerusalém, Deus está guardando, Deus está livrando. Quantos livramentos Deus tem te dado nesse dia de hoje? Quantos laços Deus tem cortado? É porque você é bonito? É porque você tem dinheiro? É porque você é famoso? Não, é porque você está em Jerusalém, aleluia, no esconderijo do Altíssimo. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Simei obedece a voz do rei, a voz de Salomão. Enquanto está em Jerusalém, Simei está sendo guardado, ali na casa dele está sendo guardada. Enquanto está obediente, Deus está guardando, Deus está livrando. Sabe por que muitas pessoas quebram a cara? Alguma coisa não dá certo, é família sendo destruída, é casamento acabando, é empresa fechando, é o mal chegando, aleluia, porque Deus determinou uma ordem e disse: não saia de Jerusalém. E muita, aleluia, desobedece a ordem do rei, a voz do rei. Mas aquele que é obediente à sua voz, Deus está guardando e está livrando de todo o mal. Quem está entendendo, levante a mão e dá glória a Deus. Vale a pena, irmão.
vale a pena estar em Jerusalém, vale a pena estar na casa de Deus. Às vezes você passa na rua, aí está um desviado, aleluia, olhando e dizendo: lá vai mais um fanático, lá vai mais um Bíblia, lá vai mais uma pessoa, aleluia, para a casa de Deus. Oh glória, oxalá se todos que pudessem estar nessa tarde, aqui neste lugar. Enquanto tu está aqui, Deus está quebrando maldição, Deus está fechando sepultura, Deus está quebrando macumbaria, feitiçaria, porque Deus está trabalhando na vida da sua família. Vale a pena estar na casa de Deus, vale a pena estar no esconderijo do Altíssimo, vale a pena, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas na tarde de hoje, conhecedor da palavra, aleluia, quantos já cantaram aqui na frente, já pregaram a palavra de Deus, quantos que vieram, aleluia, oraram por alguém, e hoje se encontra no mundo, hoje se encontra fora de Jerusalém, ou aleluia, se encontra, aleluia, fora do esconderijo do Altíssimo. Oh glória, você que entrou aqui nesta tarde e dizendo: hoje vai ser o meu último culto, hoje vai ser a minha última ida na casa de Deus, eu te digo como profeta: não saia de Jerusalém, não saia da presença de Deus, não saia do propósito de Deus, não saia. Simei, enquanto obedece, Deus está protegendo. Aí a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor, que um daqueles homens diz: olha, Simei, 2 servos seus foi para Gate, atravessaram o vale de Cedron. Simei podia dizer: eu não vou não, porque se eu for, eu vou estar desobedecendo. Simei pega e vai, atravessa o vale, sai de Jerusalém, sai da promessa, sai do propósito, sai dos planos de Deus, aleluia, e atravessa o vale de Cedron. É rapidinho, aleluia, só vai lá e volta, é coisa rápida. Mas se Deus falou para não fazer, não faça. Se Deus disse para você não sair da cidade, não saia. Se Deus disse, louvado seja o nome do Senhor, não abandona o teu ministério, não sai da presença de Deus, não saia, Simei, não saia. Simei atravessa o vale de Cedron, volta, e quando ele volta, aí os fofoqueiros batem com a língua no dente e conta para Salomão: nada fica oculto. Às vezes a pessoa pensa: eu estou fazendo, aleluia, algo louvado, se escondido, mas Deus está vendo. Às vezes a pessoa diz: eu estou indo num forró e estou vindo na igreja, mas Deus está vendo. Eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, aleluia, mas sou crente, estou na igreja. Deus está vendo todas as coisas, aleluia. Nada está oculto aos olhos de Deus. É rapidinho. Uma pessoa um dia disse para mim: um copinho de vinho não tem nada. Você tomar um copinho de vinho não tem nada a ver. E eu disse: é, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um cachaceiro como eu era, um pé de cana como eu era, se tomar um copo quer tomar um litro, 5 litros. Então é melhor evitar, é melhor deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eu não quero sair de Jerusalém, eu quero estar na presença de Deus, aleluia. Jesus certa vez disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Simei, volta. Aí o rei fica sabendo. Será que o rei Jesus não sabe de tudo? Hã? Será que o rei Jesus não sabe de tudo? Ele sabe o que tu está vendo no celular. Ele sabe as coisas que você está vendo na internet. Ele sabe os palavreados que você está falando dentro de casa. Ele sabe das coisas que está fazendo lá fora. Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não saia de Jerusalém. Não saia do esconderijo do Altíssimo. Enquanto tu está no esconderijo do Altíssimo, aleluia, você está debaixo da proteção divina. Você está debaixo da proteção de Deus. Aleluia. E cumpre esta palavra que está no tema, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem está debaixo do esconderijo do Altíssimo, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Só quem está debaixo do esconderijo, levante a mão e dá glória a Deus. Aí o rei chega. E aí, Simei? Tudo bem, rei? Tudo bem. Tá mesmo, Simei? Tá sabendo de alguma coisa? Eu fui rápido, ninguém viu. É esses pecadinhos que levam muita gente pro inferno. Essas coisinhas, essas picuinhas. Essas coisinhas que a pessoa fala, não tem nada a ver, é que vai levar a pessoa para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu preguei um dia na igreja lá do Nova Esperança e disse: o que vai levar a pessoa para o inferno, muitas das vezes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é não arrepender-se do seu pecado. Louvado é não se arrepender, não reconhecer, aleluia, achando que está tudo beleza, mas Deus está olhando lá de cima e está dizendo: se conserta, se conserta, se conserta. O que eu tenho para você é o melhor. Eu tenho para você o céu, aleluia. Eu tenho para você o céu. O céu é garantia de tua nova morada. Tudo bem, rei? Simei, está tudo bem mesmo? Está tudo bem. Mas vem cá. Nós não fizemos um pacto ou um concerto? Fizemos. O que eu te disse? Que eu construísse a minha casa, desculpa, pastor, em Jerusalém, e não saísse de Jerusalém. E aí, como é que está a sua vida na igreja? Como é que está a sua vida na minha presença? Maravilha. Tudo está bem. Estou comendo na mesa do rei, do bom e do melhor. Só coisa de primeira. Em paz eu deito, em paz eu me levanto. Só vitória, como eu disse. Só vitória. É mesmo, Simei? Mas o que foi, rei? O que eu te pedi? Que eu não saísse de Jerusalém e não atravessasse o vale de Sedom. E tu cumpriu? Pior que não. Tu não disse que seria uma palavra boa. O que eu te pedi, disse. E tu descumpriu. Pois tu serás um homem morto. A Bíblia diz que o salário do pecado é a vitória. O salário do pecado é um carro do ano. Dinheiro na conta. Casa nova. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, o Senhor dizendo: toda alma é minha, mas a que pecar, essa morrerá.
E a Bíblia diz que Simei foi morto porque desobedeceu a voz do rei. Não ouviu a voz do rei. Por isso o conselho que eu te dou nessa tarde, em nome de Jesus, você cata ela para você e leva para sua casa. Não saia de Jerusalém. Não saia da presença de Deus. Irmão Leandro, eu estou passando só Jesus na causa. Eu estou passando por uma luta que tu não sabe a dor que é. Mas fica em Jerusalém, porque Deus vai fazer justiça pela tua vida. Não saia da promessa de Deus. Tem pessoas que Deus está perto de entregar, e ele pega: eu vou desistir, eu não aguento mais, eu não vou para a igreja direto e as coisas não mudam. Enquanto tu tiver com esse pensamento, Deus não vai fazer nada por você. Mas quando você disser: eu estou passando pelo vento, eu estou passando pelo vale, eu estou passando pela prova, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem te fortalece é o Rei Jesus. É Ele que nos fortalece, é Ele que cuida de nós. Eu já estou encerrando. Numa quinta-feira, estava agendado para pregar no Nova Esperança. Ô Sebastião, Pai Senhor. Nessa quinta, pastor Luiz, vou lá para o General Carneiro trabalhar. Quando penso que não, fui parar no Hospital General, fiquei internado. Diabetes, 580. A moça disse: vai embora não, viaja não, fica aí até ela baixar. Nem sabia que eu estava com esse trem. Aí vem os falatórios, que vai perder o pé, que vai perder o olho, que vai perder a mão, que fulano morreu disso, fulano morreu daquilo. Rapaz, cada mensagem positiva, sabe? Falei: Jesus tem misericórdia. Eu dizendo: está repreendido, sabe que Jesus tem poder, está repreendido. Mas o psicológico da gente abala. Somos humanos, ser humano, abala. Eu fiquei preocupado, abalado. Mas o Espírito Santo, uma certa noite, disse para mim: quem é maior? É a diabetes ou é eu na tua vida? Quem é maior? É a diabetes ou é eu na tua vida? E ela oscilando 300, 400. Viajei para Anápolis. Cheguei lá em Anápolis, na casa de um primo. E aí meu sogro disse assim: ó, irmão Leandro, está evitando muita coisa, porque está com a diabetes e tal, está evitando comer isso, comer aquilo. Aí meu primo disse assim: irmão Leandro, uma coisa eu te digo, vou te falar. Jesus certa vez disse: o que faz mal não é o que sai, não é o que entra, é o que sai. O que faz mal não é o que entra, é o que sai. Eu catei aquela palavra. De lá para cá, 115, 110, ontem estava com 93. Hoje eu medi, estava 105. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder. Fique de pé em nome de Jesus. Convido minha esposa para louvar e nós vamos orar. Aquele hino consolador que eu acho muito bonito. Ô glória! O povo de Deus não é um povo barulhento. É um povo que vai morar no céu. Quem vai morar no céu faz barulho. O povo de Deus é um povo alegre. É um povo que sabe que Deus está na peleja. Certa vez, pastor Luiz, uma pessoa me disse assim: a presença de Deus, louvado seja o nome, barulho não traz a presença de Deus. Falou isso para mim. Aí eu estava procurando na Bíblia e achei que a arca representa o quê? A presença de Deus. Todas as vezes que a arca chegava no meio do arraial do povo de Deus, era um alvoroço, era um barulho
tremendo. Aí os inimigos ficavam de longe e diziam: o que está acontecendo lá naquele arraial do povo de Deus? É porque a arca chegou lá no arraial e está tendo um barulho terrível. Aleluia. O que eu entendo disso? Aleluia. Barulho não traz a presença de Deus, mas a presença de Deus, ela traz barulho. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Ô glória. Enquanto ela louva, eu quero orar por você. Eu quero que você feche os teus olhos. Se liga com Deus. Você que tem um pedido, faça. Coloque a tua mão no teu coração e faça um pedido ao Senhor.